Talvez você sinta aí uma falta de acolhimento do seu lar, uma certa desorganização. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você tornar a sua casa um refúgio aí bem aconchegante, bem acolhedor e mais que isso, bem equilibrado para o inverno, para essa estação mais introspectiva do nosso ano. No último dia 21 de junho tivemos um evento astronômico chamado solstício. Para quem está aqui no hemisfério sul como eu, teve o solstício de inverno. E para quem está no hemisfério norte, tivemos o solstício de verão. Antes de eu te explicar esse significado do solstício aí na sua vida e na sua casa, eu só vou dar uma breve explicação. Solstício, ele representa solstitiums em latim, vou deixar aqui, eu não sei se eu soletrei direito, em latim, que significa momento do sol parado ou algo desse sentido. No hemisfério sul, a gente teve a noite mais longa do ano, então escureceu muito cedo e amanheceu muito tarde. E para quem está no hemisfério norte, então o solstício de verão, teve o dia mais longo e amanheceu muito mais cedo e anoiteceu muito mais cedo. Simbolicamente, os solstícios, eles são os momentos, digamos assim, sagrados da natureza, que a natureza nos traz, né? São momentos sagrados que a natureza nos traz, nos presenteia. Ficar à parte disso significa que meio que você está à parte do que está acontecendo fora da sua casa, e não existe fora da sua casa como algo distante ou como algo que não pertence. Sim, a gente pertence a um sistema, a gente pertence a um planeta, e aí vai diminuindo, pertencemos a um país, né, a um hemisfério, a um país, um bairro, já falei várias vezes sobre isso, uma cidade, mas vai se tornando micro ambientes até a gente chegar na nossa casa. E esse microambientes que a gente chama de casa, de lar, ele merece uma atenção, ele merece um cuidado especial aí nesse solstício de inverno para você que está no hemisfério sul. Eu vou falar sobre solstício de inverno porque eu estou no hemisfério sul. Me deixa aqui nos comentários caso você queira que eu faça um vídeo sobre o hemisfério norte, sobre o verão, solstício na verdade de verão, que eu vou ter o maior prazer em fazer para você. Mas voltamos aí ao hemisfério sul, ao solstício de inverno, né? E esse ano parece que o inverno, principalmente para as regiões mais sul do país, tivemos muito frio, estamos enfrentando muito frio. E o que significa o inverno, né? O que significa esse solstício de inverno? Significa recolhimento, silêncio, mais introspecção, descanso, introspecção, uma renovação, aquilo que a gente fica mais colhidinho, que a gente tem mais vontade de ficar quietinho. E acolha isso, é muito importante. Além de você cuidar do seu interior, do seu íntimo, né, que é essa introspecção, eu vou convidar você a trazer aí, fazer uma introspecção, cuidar do interior da sua casa, de forma que você acolha esse inverno, esse período tão quentinho, esse período tão gelado, mas esse período muito importante. Por que eu falo que é um período muito importante? Porque na natureza, o inverno é onde alguns animais, a própria natureza, vou falar de árvore, né? As árvores, elas entram em hibernação, elas ficam mais quietinhas. Tanto é que se você perceber, em alguns lugares a árvore, ela não vai soltar folhas, ela solta as folhas no outono, para que é? Para se proteger, cuidar do seu cerne. O que é o seu cerne? É o seu coração. Para que ela cuide do seu coração, né? Do coração da árvore, para que na primavera ela consiga ter forças para soltar as flores e depois os frutos. E é isso que a minha ideia aqui é isso que eu vou te convidar a fazer, para que você faça uma introspecção agora nesse inverno, de forma bem gostosa, bem sutil, bem presente, e também que a sua casa esteja aí com essa energia, com essa vibe de introspecção. O que eu vou dizer, né? Não é para deixar as portas, as janelas todas fechadas, fecha tudo. Não é isso. Muito pelo contrário, a gente vai trazer cor para nossa casa, minha sugestão, através de alguns elementos aí de decoração para sua casa. Vamos trazer a simbologia também do Feng Shui, que há anos, há milhares de anos, né? Estuda essa conexão, essa relação do ser humano com a natureza. E no final desse vídeo eu vou te ensinar
um ritual muito legal que eu costumo fazer anualmente, na verdade trimestralmente, quando acontece o solstício. Então fica comigo até nesse final desse vídeo. E quais os cuidados que você deve ter aí na sua casa para que os cuidados, digamos assim, os cuidados energéticos que você deve ter aí na sua casa para enfrentar, para atravessar esse inverno. Primeira coisa, faça uma limpeza energética. Eu tenho um curso prático completo que fala vários tipos de limpeza energética que você pode fazer aí na sua casa. Vou deixar o link aqui, o primeiro link na descrição. Minha sugestão é que você aprenda várias limpezas energéticas e por que fazer cada uma delas que eu sugeri para que você faça na sua casa no inverno. É muito interessante, é muito importante você manter a casa limpa e também a casa limpa energeticamente. A minha primeira sugestão é que você observe isso, faça isso aí na sua casa. Hora do desapego, nada melhor do que esse tempinho gelado, esse tempinho frio, esses dias, principalmente as noites mais geladas, você se organize para arrumar uma gaveta, para arrumar um armário, tirar aquela papelada, ver as anotações que você tem naqueles cadernos. Então, praticar o desapego daquilo que não faz mais sentido para sua casa. Então, é momento, né, por exemplo, de você descer os cobertores, trazer os cobertores para tirar do maleiro, se você tem, ou tirar do armário, tirar daqueles plásticos e trazer para que ele aqueça você. E aí dá uma olhada se realmente algumas coisas na parte de verão, na parte de outono, não podem ser doadas, até mesmo aquelas suas roupas que você usou tanto no verão, tanto no outono, e que ela pode hoje ser doadas, e além disso também doar coisas de inverno que você tenha. Por exemplo, se você tem muitos cobertores, muitas cobertas e já adquiriu outras e não tá fazendo mais sentido aquele monte de cobertaiada, aquela monte de coisa na sua casa, hora de doar, desapegar. Hora de reorganizar. Então, eu vou sugerir aqui no final uma área da casa para que você dê uma observada, né? Antes do ritual, eu vou sugerir essa área, esse ambiente, esse cômodo, para que a gente vai fazer uma boa, vai energizar e eu vou explicar por quê. Então, é bom você dar uma reorganizada em tudo aí na sua casa. Faça por partes, teremos 3 meses aí para você poder fazer esse movimento que eu chamo, né? Fazer o desapego, ou reorganizar, por exemplo, aquelas gavetas que já desapegou de coisas e quer refazer, faz uma organização. É hora de você ler um bom livro e também é momento de você aquecer a sua casa, sabe como? Com cobertas, com cobertinhas, é hora de pôr o tapete. É hora de repente, você tá enrolando aí, põe uma cortina que vai deixar o seu ambiente mais aconchegante, uma cortina um pouquinho mais pesada, que você possa tirar no verão. Enfim, aquecer a sua casa, sabe? Deixar a sua casa mais aconchegante e de forma que você se sinta aquecida. Como eu falei, você pode usar as cores. As cores aí nesse caso são muito importantes. Então, as cores mais indicadas para você ter aí na sua casa, por isso que eu gosto de trazer a parte mais de decoração. Essa parte não é tão energética, mas ela ajuda de uma forma da simbologia, né? Da simbologia das cores. É o laranja, é o amarelo, é o vermelho. São cores mais quentes que aquecem o ambiente, aquecem o seu corpo. E existem os óleos essenciais que eu adoro, né? Que você coloca aquele cheirinho de repente no borrifador, enfim, traga os óleos essenciais para aquecer. Eu gosto muito de usar o laranja doce, porque ele também não deixa de ser um óleo essencial de calmante, que ele acalma, ele dá uma baixada na nossa frequência e aí também a gente consegue dormir um pouco mais, descansar. É momento de descansar, gente, é momento de sossegar. Tem também o laranja, tem o bergamota, tem todas essas essências cítricas. Tudo que é cítrico, ele é bom para essa época do ano, que ele tem o álcool, né? Ele tem o cítrico, não sei nem se é álcool que eu tô falando besteira, mas ele tem o cítrico e ele vai trazer um aquecimento. Cria ambientes de acolhimento. Então, o que é isso? Como eu falei, né? Você vai ler um livro, de repente você vai estar assistindo mais uma série.
Cria aí um cantinho aí da sua sala, um cantinho do seu quarto, deixa a sua cama mais aconchegante, com mais cobertas, de repente com mais travesseiros, as cortinas, como eu falei, cria esse ambiente mais aconchegante. Uma coisa muito importante, não é porque é inverno que a gente tem que deixar tudo fechado. Então, por exemplo, nos dias mais nublados, é importante você deixar as venezianas, deixar as cortinas abertas durante o dia. E se tiver um dia de solzinho, que eu chamo de sol de geladeira, mas ele não vai aquecer muito, mas ele vai trazer uma luminosidade. Deixa as janelas abertas, deixa os vidros abertos para mudar, para trocar o ar, trocar o que está dentro, para que seja feita a troca do ar, porque como a gente fica muito fechada, a tendência é ficar fechada, e também tem muitos cobertores, muitas coisas de lã, isso pode ser um pouco prejudicial aí para a saúde e para a saúde do ambiente, até criar mofo, né? E o mofo é um dos itens muito ruins que energeticamente uma casa pode ter. Então, vamos abrir as portas, as janelas, deixa o ar circular. Mesmo que esteja um pouquinho mais de frio, coloca um casaco, abre as janelas, deixa o sol, o solzinho entrar, deixa ventilar e depois você fecha num determinado momento, você já fecha as suas janelas, os seus vidros e... Eu adoro deixar abajur ligado, então no quarto ou na sala para criar aquele clima e você já entendeu o seu ciclo circadiano. E para esse mês de junho, principalmente agora que é o início de inverno, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu sugiro que nessa época de inverno, essa época de invernal, eu daria uma atenção especial para a cozinha. Por quê? A atenção especial para a cozinha, porque a nossa cozinha, eu já falei algumas vezes, ela é o local onde a gente transmuta energia, o nosso local de alquimia. Se você der uma atenção especial para a sua cozinha, para o cardápio, para o que você vai preparar nela, tem tem muitos benefícios que você pode usufruir dando uma atenção especial. Claro, dá uma atenção especial para a casa toda, mas dá uma atenção especial para a sua cozinha. Primeiro, que se você fizer alguns alimentos no forno, ele vai ajudar a aquecer o ambiente. Segundo, é você dar uma olhada na sua alimentação. Como normalmente a gente sua menos, a gente faz menos atividades, a gente não está tão exposto, é legal a gente cuidar um pouquinho da nossa imunidade na nossa alimentação, para que também a gente não coma só coisas que chega na primavera a gente vai estar um pouco mais gordinho. Mas cuidar aí dessa alimentação. E é um momento muito legal para você começar a preparar, inventar alguns cardápios, inventar algumas coisas gostosas. Para quê? Para trazer também a família para junto, né? Então, se você mora com seu marido, com seus filhos, ou se você mora com a sua esposa e com seus filhos, com seus pais, é um momento legal para você. O tempo do jantar é um momento legal para você fazer essa interação, vocês lerem uns livros, e até a minha sugestão são jogos, quebra-cabeça, enfim. Mas a atenção voltando à cozinha, né? É o nosso lugar mais próspero da casa, é o ambiente que é a cozinha, onde a gente faz a alquimia, onde a gente usa o fogo. Que esse fogo, o que é? Ele traz o movimento, ele traz a transformação do seu alimento. Então, você passa de um alimento sólido para um alimento onde você consiga comer. E aí vale também, né? Faz aquele destralhe básico. Ai, tem muita assadeira, tem muitos pratos, tem muitas coisas que você não usa. Dá aquela cuidada, faz aquela limpeza. Dias mais quentinhos, faz aquela limpeza física e depois faz a limpeza energética. A minha sugestão é que você dê atenção aí para esse inverno, para esse mês de junho. Lógico, se você estiver assistindo esse vídeo em julho, também faça, em agosto também faça. Independente da época do ano ou independente da estação do ano, a cozinha é sempre um lugar muito rico, muito próspero. A cozinha é o lugar mais recomendado para que você ative aí a sua prosperidade. Mas isso vai ser um motivo para um próximo vídeo. E por falar em rituais, eu costumo fazer um ritual em todos os solstícios e em todos os equinócios.
Geralmente, nessas transições de estação do ano, existe o dia 31, que é o último dia, né, do mês, dentro desses fenômenos aí, que é o solstício e o equinócio. Como eu tô falando de solstício, o que é? Eu costumo fazer um ritual muito legal, que é um ritual que chama queima do Senhor, ritual do Senhor e dos karmas. O que significa isso? Nada mais é, você pode procurar aí na internet, ritual do Senhor dos karmas, queima dos Senhores dos karmas. Simplificando, o que seria isso? Você vai escrever tudo o que você quer deixar ir. Então, como a gente está falando aí também de inverno, é legal a gente desapegar de sentimentos, de coisas, de sensações e até de amizades. Sempre você deve, quando você faz esse tipo de ritual, você deve sempre preservar pela livre escolha do próximo. Sempre que você faz esse ritual, você nunca faça para pedir o mal para outra pessoa. Isso mais refere-se a você do que a outra pessoa, tá bom? Então, para você fazer cortes, para você deixar minguar, é uma excelente época para você deixar minguar aquilo que já não presta mais e automaticamente o universo aí, a estação do inverno vai minguar junto com o que não presta mais. Mas como que é esse ritual? Você vai pegar uma folha, eu gosto muito de pegar uma folha de papel de seda. Por quê? Porque a folha de papel de seda, ela estala. E eu tenho aí meio que a certeza que quando eu colocar fogo, queimar esse papel, ele vai estalar e as coisas estarão indo para o universo, sei lá para onde, mas não vão fazer parte da minha vida. Eu faço uma lista simples, uma lista com tópicos, com lápis grafite ou lapiseira, e eu escrevo a data, São Paulo, Paraná, no meu caso. Eu escrevo a data, ou cidade, país onde você tá, dia, mês e ano, 31, então no caso 31 de junho, de 2026, ou o ano que você tá vendo esse vídeo, e escreve aos senhores dos karmas, ou ao universo, ou aos quem comanda o universo, ou aos meus mentores, enfim. Mas como é o ritual dos senhores dos karmas, escreva aos senhores dos karmas. Nesta carta, eu coloco tudo, eu escrevo tudo o que eu não quero mais para a minha vida. Tudo e todos que eu não quero mais para a minha vida. E relaciona, vai fazendo. Eu sugiro que você faça essa carta um dia antes do dia 31, no dia 30, ou se você quiser fazer no dia próprio, dia 31, mas é importante que você coloque aí, faça um momentinho aí de introspecção, um momentinho mais quietinho, acenda uma vela ou coloque um mantra e escreve. Eu não releio, às vezes quando eu quero, eu releio tudo o que eu escrevi. Acendo uma vela, eu tenho sempre o meu caldeirãozinho, eu vou mostrar, vou deixar não sei, eu vou deixar uma foto aqui do que é um caldeirãozinho, mas você pode pegar qualquer panelinha, qualquer vaso de cerâmica, só toma cuidado porque você vai mexer com fogo. Vai colocando fogo nesse papel de seda, ou pode ser um papel sulfite, não tem problema. E vai queimando. Eu geralmente corto, eu deixo ele mais picotadinho e vou queimando e encaminhando. Senhores dos karmas, que leve isso, que leve essa tristeza, que leve esse sentimento, que leve essa pessoa que não estava fazendo bem, enfim. Vai colocando. Quando terminar, você deixa aí esse seu baúzinho ou esse recipiente que tá com fogo, deixa no ar livre, deixa a vela também, para que ela apague e esse cinza vá. Caso você não tenha um espaço aberto para fazer, eu sugiro que você faça no banheiro, mas atenção, todos os rituais que você faz com água, todos os rituais que você faz com vela, ele precisa ser feito com cautela, com cuidado. Isso eu explico muito lá no meu curso de limpeza energética para ambientes. Tem que ser sempre com cuidado, tá? Se você não tiver como colocar, fazendo ao ar livre, faça no banheiro, de terapia, faça num recipiente mais próprio.
coloca, deixa queimar aquilo e joga na água corrente, joga no vaso sanitário. Essa não é a melhor opção? Não é a melhor opção. A melhor opção mesmo é você queimar e deixar ele que vá na natureza. Se você tem uma praça próxima, você coloca num recipiente a cinza e joga fora, ou a própria vela você deixa queimar, pode ser no seu banheiro, mas assim, tenha muita cautela com essa questão, por isso que às vezes eu nem gosto muito de falar rituais aqui no canal, falar rituais publicamente, porque eu tenho realmente um zelo, eu tenho realmente uma preocupação com as pessoas que estão fazendo. Abraços fraternos! Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou. Vou deixar também o link do meu curso. Eu desejo de coração que você tenha um inverno muito produtivo, no sentido de se acolher, de descansar, de ter essa introspecção, de curtir, aproveitar a sua casa fisicamente e energeticamente, para que a próxima estação do ano seja ainda mais próxima, mais abundante do que será essa. Abraços fraternos, até o próximo vídeo.